O livro de Provérbios é um livro bastante interessante, onde você pode aprender muitas coisas. No livro de Provérbios, você vai entender algumas coisas que aconteceu na sua vida. Por isso, então, eu começo dizendo para você: leia o livro de Provérbios. Você vai aprender o porquê as pessoas erram, por que você erra, por que as pessoas erram com você e por que você erra com as pessoas. O livro de Provérbios nos ensina a estar mais perto de Deus. O livro de Provérbios nos ensina com sabedoria para podermos agirmos no nosso dia a dia. E não é diferente aqui em Provérbios, capítulo de número 3. Provérbio capítulo número 3 fala sobre: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Vamos lá. Para entendermos aqui o que o escritor está querendo dizer para nós, nós precisamos entender o que é confiar no Senhor de todo o nosso coração. Precisamos entender o que é não ter estribes ou estribar. E precisamos também entender o que é reconhecer. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre confiança e estribar no próprio entendimento. Primeiro, confiança. A palavra confiança, do latim, ela vem como confidentia, confiança, confidere, acreditar plenamente com firmeza, formada por com, intensificado mais fidere, que é acreditar, significa crer, significa ter fé. Então, quando fala confia no Senhor, o escritor de Provérbios está dizendo: ei, você precisa ter fé em Deus. Você precisa acreditar definitivamente que Deus vai mudar a sua história. Ele está dizendo: ei, não tem outro caminho. Ou você decide acreditar em Deus, confiar em Deus, do seu próprio coração, ou você não vai conseguir nada. Hoje, nós vivemos tempos difíceis. O mundo que nós vivemos agora, em tantas dificuldades, como é difícil confiar nas pessoas. Como é difícil confiar nas pessoas, ou um pouco mais difícil, como é difícil voltar a confiar em alguém que te traiu. Como é difícil confiar em alguém que te abandonou. Como é difícil confiar em alguém que não acreditou em você. Então é difícil confiar, porque já fomos traídos. E mesmo quando ouvimos alguém, às vezes decidimos ouvir no nosso próprio pensamento. Por quê? Quantos de nós já ouvimos alguém e confiamos e deu errado? Quantos de nós acreditamos numa palavra e executamos como nos foi falado, mas deu tudo errado? Então, por isso hoje confiar não é tão fácil. Acreditar não é tão fácil. E até mesmo exercer a fé nas pessoas e às vezes em Deus. Porque muitas das vezes nós não sabemos onde Ele está. Muitas das vezes nós não sentimos a Sua presença. Muitas das vezes nós não conseguimos sentir a segurança que deveríamos ter. Mas não é porque Ele não quer fazer. É porque está faltando nós confiarmos um pouco mais nele. E aqui no mesmo capítulo número 3, em Provérbios, o escritor fala sobre estribar. Uma palavrinha até difícil de dizer. O que é estribar? É apoiar sobre algo. É assentar-se sobre algo. Para quem já andou de cavalo, sabe que tem o que no cavalo? O estribo. Que é onde você coloca os pés. Você senta na sela e tem os trilhos para te dar mais segurança. Aqui o escritor está dizendo: ei, não estribe nos seus próprios pensamentos. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não senta em cima do conhecimento que você tem, achando que tudo vai dar certo. Não se apoie em tudo que você acha que você é perfeito, que vai acontecer. Se você não entender que você precisa acreditar, confiar
plenamente em Deus, você terá decepções. Quantas pessoas nesses últimos dias estão doentes? Quantas pessoas nesses últimos dias estão passando por tempos difíceis? Até tem dinheiro, mas o remédio não está fazendo efeito nenhum. Até tem acesso a médico, mas não está resolvendo nada. É estribrar em alguma coisa. É confiar em algo que talvez não deveria ser confiado. Pastor, o que você está dizendo? Uma pessoa que tem médico, ele não está bem? Não, ele está bem acompanhado. Mas não significa que ele terá a solução de ser curado. Mas aquele que tem o Senhor como seu pastor, aquele que tem como seu Deus, o Todo-Poderoso, que criou o céu, que criou a terra, que criou o mar e tudo que nele há, que criou você, que criou eu, Ele sim pode mudar a nossa história em qualquer momento. Sempre quando agimos sem consultar Deus, dá errado. E sabe por quê? Porque a sua vida tem um propósito aqui na terra. Não adianta querer fazer porque você tem entendimento. Não adianta fazer porque você acha que você tem a razão naquilo que você está fazendo. Se você fizer sem consultar Deus, vai dar errado. As nossas decisões, elas precisam estar firmadas em princípios divinos. Por isso, todas as vezes que andamos fora dos princípios, nós vamos sofrer, nós vamos errar. Você precisa entender que você está neste mundo, mas você não é deste mundo. O mundo lá fora diz que está entregue ao maligno. Nós vivemos lá no mundo, mas nós somos diferentes. Nós temos princípios divinos. Os nossos princípios são diferentes. Os nossos princípios não são firmados em quem tem dinheiro. Os nossos princípios não são firmados em quem tem razão. Os nossos princípios não são firmados na política. Os nossos princípios não são firmados no futebol. Os nossos princípios são eternos. Até porque se você não entender isso, você vai sofrer. Porque o mundo sempre vai te decepcionar. As pessoas sempre vão te trair. Aqueles que são amigos por algum tempo. São amigos que jamais foram amigos, no máximo conhecidos. Sabe por quê? Porque na hora que tinha que decidir por princípio divino, resolveu decidir por razão terrena. Não, mas eu tenho razão. Se eu fazer isso, eu não estou errado. Eu posso agir dessa maneira, porque lá é desse jeito, porque desse jeito e dessa maneira, não. Muitas das vezes quando nós começamos a decidir pelas nossas razões, Deus não tem compromisso nenhum de cumprir a promessa nas nossas vidas. Nós precisamos entender que as nossas orações têm que estar alinhadas com as nossas atitudes. E as nossas atitudes precisam estar alinhadas com o divino, com o sagrado. Porque se as nossas orações não estiverem alinhadas com as nossas atitudes, nós vamos padecer. Há pessoas que desacreditam que Deus pode fazer, achando que Deus é culpado. Mas se você for ver a história dessa pessoa, você vai ver que a pessoa não obedeceu a Deus. A pessoa não confiou em Deus. A pessoa não andou nos caminhos do Senhor. Eu falava no culto passado, não significa que você está tudo certo diante de Deus, que você não vai passar por adversidade. Não, você vai passar. E Ele disse que talvez você passaria até pelo vale da sombra da morte, mas Ele disse para você não temer mal algum. E às vezes, mesmo Ele dizendo que não é para temer mal algum, nós tememos sim. Nós temos medo sim, nós temos pavor sim, porque nós somos de carne e osso, nós somos pó da terra, e a palavra diz que Ele olha para nós, e Ele tem misericórdia de nós, porque Ele sabe que a nossa natureza é assim. É por isso que Ele sempre está pronto para te perdoar, é por isso que Ele está sempre pronto para te dar oportunidade, é por isso que Ele está pronto sempre para te ensinar, sempre para te mostrar o caminho, para que você volte a confiar em Deus e não confiar no seu próprio entendimento. O livro de Efésios, capítulo número 3,
E o versículo de número 20 diz assim: aquele cujo poder operante em nós é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu vou repetir Efésios, capítulo número 3, e versículo número 20. Aquele cujo poder operante em nós é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Você já orou pedindo algo para Deus? E a resposta dele não foi nem não, nem sim e nem talvez. Foi simplesmente um silêncio. Mas dentro desse silêncio veio uma resposta tão grande, porque ele não atendeu o teu pedido. Você fez uma campanha, você fez jejum, você fez oração, você fez propósito, e você tinha algo para resolver e você orou pedindo para Deus: Senhor, não deixa que aconteça isso. Senhor, não deixa que a resposta seja desse jeito. E você chegou lá e a resposta foi como você não queria. A situação foi como você não desejava. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não sabemos o que é melhor para nós. Efésios 3:20 fala sobre isso. Deus vai fazer muito mais do que você pede, muito mais do que você pensa e muito mais do que você espera. Muitas das vezes nós queremos algumas coisas que nós não estamos prontos para ter, ou algumas coisas que é melhor que nunca tenhamos, porque vai tirar a nossa fé. Outras é porque ainda não está na hora certa. A verdade é que eu quero dizer para você nesta noite: há coisas que você tem pedido ao Senhor que talvez ainda não está na hora, não é ainda o momento. Mas diz o Senhor: não te preocupe, porque o que eu tenho para você é muito mais do que o seu pedido, é muito mais do que o seu pensamento. Eu já sei o final de todas as coisas, diz o Senhor, e eu tenho sim cuidado de vós. Eu sim tenho olhado os seus. Não te preocupe com ouro e com prata, não te preocupe com perseguições, porque eu, Senhor teu Deus, tenho velado de vós. Efésios 3:20, coloca no seu coração: aquele cujo poder operante em nós é capaz de fazer muito mais do que pedimos, ou muito mais do que pensamos. Deus, Ele sabe o que é bom para você, mas nós, às vezes, nós queremos saber mais do que Deus. Tem hora que nós falamos: não, Senhor, eu quero isso. Não, Senhor, eu desejo isso. Talvez o que você está desejando é tão pequeno, próximo do que Deus sonhou para você. Por isso diz o Senhor: acalma-te aonde você está, aquieta o teu coração e comece a ver o que Ele tem para a sua vida. É chamado, é ministério, é família, é livramento. Ei, diz o Senhor: aquieta o teu coração. A primeira coisa que precisamos fazer então é tempo de restaurar a nossa confiança em Deus e andar pelo entendimento dos seus princípios. Mas como, pastor? Porque Provérbios 3 diz que nós devemos confiar nele e não devemos andar no nosso entendimento. Primeiro, rompa definitivamente com o seu passado. Não importa se foi fracasso, não importa se foi erro, se fez parte do seu passado. O Senhor manda te dizer nesta hora para você que está aqui: você não está mais lá. E a partir de hoje, Ele pode fazer um novo presente para você. Diz o Senhor que talvez você fez escolhas erradas no passado, que te arrasta como sombra até hoje. Mas diz o Senhor: ei, não olha mais para o passado, porque hoje é uma nova história sobre a sua vida, e Ele pode mudar o futuro que te espera.
2. Não pare de confiar por causa das críticas. Por isso não tenha medo de romper sua zona de conforto. Se caiu, está na hora de se levantar. E sirva a causa nobre que o Senhor separou para você. Eu vou repetir. Não pare de confiar porque alguém está criticando você. Não pare de sonhar o sonho de Deus porque alguém não acredita em você. Não pare de acreditar que Deus vai fazer por um erro que você fez, por um pecado que você cometeu. Mas acredite que aquele que te chamou, aquele que iniciou a boa obra, sim, Ele vai completar na sua vida. E Ele vai renovar e vai dar sempre uma nova oportunidade para você. 3. Abandone todo tipo de mentira. Tira todo tipo de mentira na sua vida. Seja na sua casa, seja na empresa, seja no seu casamento, seja nas amizades, seja na igreja. Diz o Senhor: tire todo tipo de mentira da sua vida. A mentira não cabe em você. Você foi resgatado das trevas. E quando pensa que não, você é levado a mentir. E diz o Senhor: tira isso, porque isso tem sido uma pedra de tropeço. Confia no Senhor. Fale sempre a verdade, porque eu serei contigo. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é isso que diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabendo que a verdade liberta, significa que se a verdade liberta, a mentira aprisiona. Se a verdade liberta, a mentira aprisiona. Quando ainda você peca mentindo, você está aprisionando os seus sonhos que Deus sonhou por você. Quando ainda você solta palavras que não são palavras verdadeiras, e talvez você fala: mas pastor, é umas mentirinhas que não é para fazer mal para ninguém. Pastor, é algumas coisas que não tem nada a ver. Diz o Senhor que toda mentira, o pai é Satanás, é o diabo. E quando você solta qualquer tipo de mentira, você está abrindo mão de Deus ser o teu pai, e o diabo adotar você como filho, você como filha. Quando você fala uma mentira, você deixa a verdade e se aprisiona. E quando você se aprisiona, você coloca correntes em você, e aí os sonhos de Deus não acontecem. O chamado é parado. As oportunidades, elas travam. E aí, o único culpado nessa história toda é você. Nessas horas a gente começa a procurar: mas peraí, tá dando tudo errado na minha vida porque alguém deve ter feito macumba para mim. E fez mesmo, mas um macumbeiro é você. É você. Você é o feiticeiro. Porque você está deixando um Deus que tem tudo para te dar. Você está abrindo mão do homem, que é o melhor homem que homem, da divindade, que tem todo o poder para transformar a sua história. Ei, você abre mão daquele que pode falar por você. Você abre mão na hora em que você não tem mais forças, Ele dá força para você. E se fizer algum mal intento contra você, Ele vai dar ordem, porque Ele não tem um anjo, Ele tem um exército para te guardar. Ele tem um exército para te livrar. Mas não, nós insistimos em mentir. Nós insistimos, sabe o que? Em mentir para nós mesmos, dizendo que não tem nada a ver, que não tem problema. E tem problema sim, porque eu ando por aí, eu viajo pelo Brasil e vejo pessoas que estão abrindo mão do seu chamado, estão acabando com o seu casamento, estão acabando com os seus lares,
estão acabando com tudo por causa da mentira. Então eu vou repetir mais uma vez a terceira dica da noite: abandone todo tipo de mentira na sua vida, quer seja na empresa, quer seja no seu casamento, quer seja com seus amigos, quer seja na igreja. Pare de mentir uma vez por todas. Se a verdade liberta, a mentira aprisiona. Para voltar a ter as oportunidades de Deus, nós vamos agora para o terceiro item: reconhecer Ele em todos os teus caminhos. Reconhecer significa admitir, certificar algo que é verdadeiro. Do latim significa deslocar-se, trajeto percorrido. Isso é reconhecer. Olha o que diz Provérbios, capítulo de número 14 e o versículo de número 12. Provérbios 14 e 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Provérbios 16, 25. O caminho do tolo é reto. Provérbios 16, 25. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao Senhor, conselho é sábio. Existem caminhos. Caminhos são trajetórias que precisamos definitivamente abandonar e nunca mais trilhar. Existe caminho que você precisa parar de percorrer, e ninguém precisa dizer para você. Eu disse aqui, o caminho da mentira. Se você não entender, você vai morrer e as promessas não vão cumprir na sua vida. Se você não entender que tem coisas que você precisa mudar, porque se você agir igual ao mundo, se você andar igual ao mundo, se você falar igual ao mundo, se você for igual ao mundo, Deus não tem compromisso nenhum com você. Então existem caminhos que você precisa tirar da sua vida. Se aprendermos que o caminho da desonra, da deslealdade, infidelidade vai nos levar para longe de Deus, vai nos afastar de quem amamos, porque às vezes insistimos nesse caminho que já sabemos o resultado final. Existem coisas que você já passou na sua vida, que eu passei na minha vida, que se eu passar de novo eu já sei o que vai acontecer. Você já não viu alguma coisa que aconteceu dentro da sua casa, com seu filho, com a sua família, e de repente você conseguiu resolver, você teve a graça de Deus e resolveu, e daqui um pouco aparece um negócio bem parecido, você pensa assim: eu já sei o final dessa história. Se você já sabe o final da história, para que percorrer o mesmo caminho? Se você sabe que não vai dar certo, por que insistir? Nós precisamos entender que nós precisamos ser leais. Quando a palavra fala confia no Senhor, você também pode dizer seja leal ao Senhor. É lealdade. E quando nós estamos sendo fiéis e confiando ao Senhor e sendo leal ao Senhor, nós precisamos ser leais às pessoas que estão à nossa volta. A lealdade é uma das maiores sementes, como a honra, que você pode semear na vida de alguém, ou até mesmo na casa de Deus, ou até mesmo para o Senhor. Você acha que Deus está preocupado com o teu dinheiro? Deus não está preocupado com o teu dinheiro. Quando você dá o seu dinheiro à casa de Deus, é porque você é grato a Ele. Nada mais do que isso. Se você não der, você está dizendo que você não é grato, mas isso é um problema teu com Ele. Agora, a lealdade, a honra é um patamar mais alto. Há pessoas que não são leais a ninguém. Eu já tive amigos que eu falei: não, esse eu não quero para caminhar comigo. Não serve para ser meu amigo. Amigos que te trocam por pouca coisa. Combina com você: não, olha, hoje nós vamos almoçar junto. Mas daí ele tem um convite melhor para almoçar com alguém melhor, ou pelo menos que acha que é melhor, e troca você no: eu estou ligando para desmarcar porque não vai dar. E aí você descobre que a pessoa está almoçando com outra pessoa.
deslealdade. Deslealdade. Confiar em Deus significa ser leal. A lealdade e a traição nunca poderão ocupar o mesmo lugar. Preste atenção nessa frase que um dia Deus me deu. A lealdade e a traição nunca poderão ocupar o mesmo lugar, pois a verdade uma hora vai prevalecer. Por isso, todo espírito independente, sem direção de Deus, sempre terá o mesmo destino de Absalão e do próprio Satanás. Absalão ele traiu as pessoas e teve uma morte, um fim terrível. Satanás também, com espírito dependente, traiu Deus. Você já viu pessoas que se aproximam da gente e aí você tem uma ideia, essa pessoa rouba a tua ideia, chega em você, está com você, daqui um pouco sai, daqui um pouco quer fazer a mesma coisa que você estava fazendo. Isso é traição, isso é deslealdade. Vocês viram por último agora na China? Não pode falar mal da China, né? Mas a China agora inventou uma Kombi igualzinha a nossa Kombi brasileira e quer patentear. Com tanta tecnologia, pelo amor de Deus, vai inventar outra coisa. Não, mas igualzinha a nossa Kombi. É igual o Japão, esses tempo atrás, há mais ou menos 10 anos atrás, veio na Amazônia, descobriu o cupuaçu, que o cupuaçu podia fazer muita coisa maravilhosa, tem muita riqueza, e levou para lá e estava inventando um remédio chamado cupuaçu. O governo brasileiro entrou e derrubou. Cupuaçu é aqui, nem tem na língua deles. E assim são pessoas. Às vezes nós estamos querendo tomar 2 lugares impossíveis na nossa vida. Isso é forte que eu vou falar para você. Tem 2 lugares que você jamais vai poder tomar na sua vida, porque já tem. Um é o lugar de Deus. Você precisa entender que tem coisas que não é você, não é com você. Se trata de você e por você. E quem pode fazer é somente Deus. É por isso que você precisa confiar. E se você não confiar e você achar que você pode fazer, você não vai conseguir, porque você não é Deus e nunca será. Esse lugar você nunca vai tomar. E tem um outro pior. Melhor é querer ser igual a Deus do que o que as pessoas fazem hoje. As pessoas estão querendo tomar o emprego de Satanás. O primeiro é ser Deus, o segundo é ser Satanás. Misericórdia, pastor, nunca vi ninguém querendo ser Satanás. Você não viu alguma pessoa que chegou na porta da sua casa falando mal de uma pessoa? Satanás purinho na tua frente, irmão. Levanta a mão e repreenda que vai cair. Quando a pessoa chega na sua casa falando mal do outro, é Satanás purinho na vida dessa pessoa. Falar mal da igreja, falar mal do vizinho. Quem disse para nós, quem nos autorizou algum dia na Bíblia que nós podemos falar de alguém? Onde está escrito isso? Somente aquele que veio para matar, roubar e destruir é que faz isso. É só ele. É só ele. E ainda tem crente que quer tomar o lugar dele. Tem crente que quer roubar o trabalho dele. Ô, gente, você nunca será Deus e nunca será Satanás, porque você é uma geração santa. Você é um povo escolhido. Ei, você tem uma identidade que é do céu. No nome de Jesus, não deixa ninguém tirar isso de você. A sua identidade não pode ser corrompida. Mas quando pensa que não, ela está sendo corrompida em nós. E nós estamos sendo. E muitas das vezes nós acabamos nos tornando a pessoa que nós menos queremos ser. Você já viu isso já? Você já viu uma pessoa se tornar aquilo que ele mais odeia? Eu já vi isso já. Eu já vi pessoas falando assim: Deus me livre a minha sogra. Aí passa um tempo, fica pior do que a sogra. Ah, minha sogra fala isso, minha sogra... Aí aquela pessoa que falava, mas igualzinho ou pior. Ah, não, porque o fulano do serviço, assim, daqui um pouco tá pior. Você sabe por quê? Nós nos tornamos aquilo que nós falamos. Seja o que você é em Deus e seja feliz. Você não precisa de ninguém.
Se alguém está te perseguindo, se alguém está fazendo coisa errada com você, confia no Senhor. Provérbios 3. Não se estribe no teu próprio entendimento. Deixa Deus comprar essa briga. Deixa Deus batalhar. Só confia e você vai ver o que Deus vai fazer por você. Por último, endireita as tuas veredas. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 6. Hebreus 12, 6. Pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que Ele reconhece por seu filho. Fazer correção, ou corrigir-se, ou consertar, é endireitar as veredas. Muitas pessoas hoje não querem que Deus seja Deus, mas querem que Deus seja um avô que faz tudo que o neto quer. Deus é pai e vai fazer você passar por situações para que você aprenda seus princípios, seus limites, para alcançar a plenitude e a graça de Deus. Eu encerro falando sobre isso. Deus é pai, Ele não é avô. Deus é pai, Ele não é avô. Eu lembro quando Pedro ainda era pequeno, eu estava na casa do meu saudoso pai, pastor Celso Quirino. E eu não lembro o que o meu menino fez, mas eu sei que fez algo errado na casa do meu pai. E eu fui corrigir ele na frente do meu pai. O pai falou assim: ó, na minha casa você nunca mais faz isso. Eu sou avô dele e você é o pai. Você educa ele na sua casa. Aqui ele vai fazer o que ele quer. Aí eu entendi. Poxa, eu queria um Deus avô. Eu queria um Deus avô. É. Chega a ser até bonito falar. Mas Deus não é o seu avô. Ele é seu pai. E Ele vai te corrigir todas as vezes que for necessário. Sabe por quê? Porque Ele só corrige quem Ele ama. É por isso que tem hora que nós estamos até na nossa razão, mas quando a gente abre a boca para falar besteira, eu sou assim. Se eu estiver na minha razão e eu tiver que falar, eu perco a razão na hora. Eu perco a razão. Eu sou o pior advogado para mim mesmo. Eu sou advogado bom para todo mundo, mas para eu mesmo me defender, eu fico nervoso. Eu já começo a falar os podres da outra pessoa e vou. Quem disse que era para falar alguma coisa? Então deixa Deus te defender. Deixa Deus falar por você. Diz um pastor assim que aquele que é muito bom de argumento é ruim de arrependimento. Você já viu pessoas que sabem disso? Tem desculpa para tudo. Mas para tudo. Tudo ele tem desculpa. Nunca foi porque errou. Nunca foi porque esqueceu. Tem desculpa para tudo. E aí nessa hora, a conta é cobrada pelo Deus que ama o seu filho. A conta não é cobrada por um avô que jamais deixa de trazer o netinho para perto dele. A mãe vai bater, ele protege. Não. Deus não tem que proteger de ninguém. É Ele mesmo que bate. É Ele mesmo que corrige. É Ele mesmo que endireita. Então se permita, a partir de hoje, a viver uma nova vida, endireitado em Deus, debaixo das promessas do Pai. E quando você vê que você precisa, você dobra o seu joelho e fala: Senhor, se eu não posso falar, então fala por mim. Se eu não posso brigar, Senhor, manda um anjo por mim. Se eu não posso fazer, Senhor, envia alguém. É nessa hora que você precisa então colocar Deus. É para isso que Ele é teu Deus. É por isso que você está debaixo do governo dEle. É por isso que você está debaixo da proteção dEle. Não erre, porque quando você for falar por você, você está abrindo mão de Deus fazer por você. Quando você vai lá fazer pelas suas próprias forças, você está abrindo mão. Escute o que eu falo hoje nesta hora para você. Todas as vezes que você decide, você agir, você fazer, você falar, você precisa entender que naquela hora você está abrindo mão daquilo que Deus pode fazer por você.
Há pessoas que perdem tempo de oração, porque vem pedindo para Deus fazer, vem pedindo para Deus cumprir, vem pedindo para Deus realizar, mas no momento do ápice, em que Deus vai agir, nós abrimos o bocão, nós abrimos as nossas mãos, e nós queremos agir, e quando nós agimos, Deus não faz. É tão simples, mas é muito difícil na hora. Por isso que essa palavra possa estar no seu coração. Eu vejo nesta hora que Deus está num novo tempo para muitas pessoas. Deus está abrindo a mente de muitas pessoas, porque a vontade do Pai é que Ele faça, porque Ele tem o poder. Diferente de nós que queremos agir, Ele só abre a boca e diz: haja luz, e tem luz. Diferente de nós que precisamos nos cansar para fazer alguma coisa, Ele diz: haja separação do dia da noite, e ouve. Ele não precisa colocar as mãos. A única coisa que Ele colocou a mão foi em nós, para nos fazermos alma vivente. O resto foi simplesmente com sua palavra. Por isso eu quero profetizar nesta hora, onde quer que você esteja: ei, decida confiar em Deus, decida entender os domínios de Deus, porque ao abrir a boca dele, Ele vai determinar, e as coisas vão acontecer, seja no tempo, fora de tempo. Ele é o dono de tudo e pode mudar a minha história e a sua história. Por isso, no nome de Jesus, abra a sua mente, abra o seu coração, abra o seu entendimento para as coisas de Deus que Ele tem para a sua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Deus de paz possa cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele tem para fazer. Lembre-se desta palavra, coloque ela em prática. No começo não vai ser fácil, mas Deus vai te dar vitória, Ele vai te dar força.